Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Olá meus amigos, olá minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que quando estou aqui para fazer um vídeo é para ajudar vocês. E nesse exato momento eu quero lhes apresentar mais um vídeo do Mário Persona. Mário Persona, não tenho nada contra o cidadão. Inclusive admiro a sua sabedoria, a sua perspicácia, a sua inteligência, mas de vez em quando estou me deparando com um vídeo do Mário Persona que desliza na maionese. Mário Persona fala cada coisa aqui que não tem nada a ver com a verdade de Israel. E eu não quero refutar Mário Persona para desqualificá-lo, não. Eu quero refutar o que Mário Persona fala para ajudar o meu povo a não enveredar no caminho em que ele projeta para um povo leigo, neófito, que não sabe o que está ouvindo. Vamos escutar o que Mário Persona fala. Eu vou fazer as minhas refutações e cada um tire as suas conclusões. Eu vou falar a verdade, doa a quem doer. Você escreveu perguntando quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa divina. Já começou falhando. O Espírito Santo é uma pessoa divina. E a forma que Mário Persona está falando para os seus telespectadores é que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Não é. Vou provar que não. O Espírito Santo mencionado pelas Escrituras é Baruch Kadosh, que quer dizer em hebraico bendito Espírito, e o bendito Espírito não é uma terceira pessoa. Vou provar para quem é inteligente que o Espírito Santo é o Eterno, é o Criador de todas as coisas. Assim como o Pai e o Filho. Deus é um, mas em três pessoas. Meu amigo, Deus é um, mas em três pessoas, isso é conversa para quem bebeu muito. Bebeu além da conta, tá entendendo? É aquele caso do bêbado, né? Eu não tenho nada, mas sou rico. Então, três pessoas na divindade, isso é a mentira mais estapafúrdia que eu já vi na minha vida. Na divindade só existem duas pessoas, Ruach HaKadosh, que é o Espírito Santo, e o seu filho, Yahushua, o que chamam erroneamente de Jesus. Nós não podemos entender isso, apenas crer. Se nós entendêssemos a essência de Deus, nós teríamos que ser como Ele é. Que é isso, Mário Persona? Como é que você vai pregar uma coisa que você não entende? Então estás embriagado, companheiro. Você só deve pregar e falar aquilo que você entende. Se você não entende, fica calado, pois eu vou falar para vocês o que eu entendo, o que eu compreendo, o que eu aprendi, o que eu sei que é verdade. Isso eu posso falar porque eu sei que é verdade o que eu estou ensinando. Todavia nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e somos também tripartidos, ou seja, somos formados por espírito, alma e corpo. O nosso eterno Deus, Ele é o Espírito Santo. Contra Ele, o homem não pode pecar. Foi o próprio Messias que disse. Veja bem, olha a ironia que apresenta aqui nesse texto, conforme o pensamento de vocês. Em Mateus capítulo 12, verso 32, disse o mestre assim: todo aquele que disser alguma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quer dizer que contra o Messias você pode pecar que ele perdoa. Contra o Eterno, o Criador, o Legislador de todas as leis, você peca e ele perdoa. Mas contra essa suposta terceira pessoa que Constantino inventou, não se pode pecar?
Em nenhum lugar na Bíblia nós vemos que ele, o Espírito Santo, deve ser adorado, deve receber orações ou qualquer atenção nossa. A função dele aqui na terra é apontar para Cristo, é nos mostrar Cristo. Ele convence o pecador do pecado e da justiça e o juízo. Isso em João 16, versículos 9 e 10. Eu vou provar para as pessoas inteligentes que, se só houvesse este versículo de 1 João, capítulo 1, verso 3, na Brit Hadashah, eu não precisaria de mais nenhuma prova para saber que essa terceira pessoa é uma maldita invenção de Constantino, imperador de Roma. O emissário João diz categoricamente: as coisas que nós apóstolos ouvimos do Mestre, as coisas que nós vimos do Mestre, isso vos anunciamos, que a nossa comunhão seja com o Pai e com o Filho. Ele não diz aqui que você deve ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Em nenhum outro lugar das Escrituras, mencionada pelos emissários, está ensinando alguém que existe três pessoas. É só uma dedução maldita por causa do versículo adulterado de Mateus 28:19, que foi inserido no concílio de Niceia nos anos 323 a 25. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mentira! Não há isso no original hebraico, na língua que foi escrita, o Mateus 28:19. O Messias jamais conheceu essa terceira pessoa. Nem ele, nem João, nem Pedro, nem Paulo, ninguém. Só Constantino. Só ele mesmo. E essa cristandade que ele inventou que está aí. Veja João capítulo 14. Foi o próprio Mestre que disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Aonde está a terceira? Se ela é tão importante, por que ele não disse crede em Deus, em mim e no Espírito Santo? Não é ele o convencedor dos pecados? Não é ele que convence o homem a ir a Deus? E por que o Messias não disse crede no Espírito Santo? Porque o Deus que ele falava já era o Espírito Santo. Em João 10:30, mais uma vez o Messias diz: eu e o Pai somos um. Se ele estava falando de uma unanimidade, por que ele não diz eu e o Pai e o Espírito Santo somos um? Por que ele esqueceu a terceira pessoa? É estranho, não é? Então estou falando para gente inteligente. O Messias, em João 17:3, diz mais uma vez: Pai, a vida eterna consiste em que o homem acredite no Pai e no Filho a quem tu enviaste. Se é tão importante saber o significado da vida, por que o Messias não disse que a vida eterna consistia em acreditar na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Meu amigo, quem despreza essa verdade é um imbecil, é um paupérrimo. Você quer ver o que Paulo diz? Em 1 Coríntios capítulo 8, versos 6 e 7, Paulo disse: para muitos ainda não há o perfeito entendimento. Há muitos que acreditam em deuses, mas para nós os apóstolos há um único Deus e o seu Filho, o Yeshua. Por que o Paulo diz aqui que há um único Deus e o seu Filho? Para eles só tem dois. E depois vocês querem apresentar o próprio Paulo falando que há uma tríade de deuses? Isso é estranho. Então tem que ter inteligência.
para saber onde foi que os gregos inventaram e inseriram as suas más intenções, os seus joios no campo chamado Escritura. O João Evangelista, em sua visão, ele viu o reino milenar do Messias e ele viu pessoas divinas sentadas nos tronos, em 5:13 do Apocalipse. E sabe quem foi que ele viu lá? O Cordeiro e o seu Pai. Ele não viu a terceira. Por que o Eterno convidou para o reino milenar apenas o seu Filho e não convidou a terceira pessoa? É estranho, não é? Ele nos guia a Cristo, que é a verdade, em João 16:13. Ele consola o cristão, João 14:16. E antes do sacrifício de Cristo, até o dia de Pentecostes, ele habitava com o crente. É tanta mentira, meu amigo, que você fala aí descaradamente que nem crente existia. Essa coisa de crente aí é uma invenção pós-reforma. Esse cristão que você diz que o Espírito Santo habita, é claro, eu estou contigo nessa, tá aí, pronto, agora você me ganhou. O Espírito Santo que o Constantino inventou foi exatamente para estar com os cristãos, porque o povo do Messias não está com o povo de Constantino, e o povo do Messias não tem essa maldita terceira pessoa. O povo do Messias tem o Messias e o seu Pai como a sua força de vida e o seu testemunho de fé. A interpretação errônea que vocês fazem de João 16, que fala sobre o Espírito, o Consolador de verdade, vocês não sabem o que dizem, pois o próprio texto diz categoricamente que o Espírito Santo de verdade é o próprio Messias, que depois de ter subido ao céu, ele em espírito voltou para estar com os seus emissários. Está no texto, pois ele mesmo afirma: meus amigos emissários, esse Espírito de verdade que vocês dizem que é a terceira pessoa, é o segundo, é o Messias. Porque ele disse, esse Espírito de verdade já habita convosco. Quem era que habitava com eles, com os emissários? Era o Messias. E ele disse, eu vou para o Pai e não deixarei vocês órfãos, eu voltarei. E voltou. E quando ele voltou, ele disse, eu habitarei com vocês pelos séculos dos séculos. Quem é que cuida espiritualmente do povo do Eterno? É o Messias em espírito. Ele é o Espírito Santo, vindo do Espírito Santo. Saibam disso. Todo Ruach derivado do Ruach Kadosh é também Ruach Kadosh. É também Kadosh. É santo. Entendam isso. Passando depois do dia de Pentecostes a habitar no crente. João 14:17 e 1 Coríntios 6, versículo 19. O Espírito Santo também batizou todos os cristãos num só corpo no dia de Pentecostes, em Atos 2. E ele é o penhor do cristão, é a sua garantia de que ele subirá para o céu. O cidadão Mário Persona, o senhor está tão mal informado que o senhor está dizendo para essa plebe espiritual que não conhece nada que o Espírito Santo batizou cristãos. Você está muito mal informado, meu amigo. Esse termo cristão surgiu no 4º século. 300 anos que se passaram não tinha cristãos, porque o termo cristão vem de Cristo, e Cristo é grego. Então, eles não estavam lá no dia de Pentecoste. Está entendendo? Tenha cuidado, homem. Você não está falando apenas para leigos, analfabetos, que não sabem de nada. Você está falando para gente que entende. Você é um bom homilético, mas é tão descuidado porque você mente demais, cara. Você engana descaradamente. Como é que você vem falar que o Espírito Santo batizou cristãos no 1º século? Se o termo cristão é grego, do 4º século. O Espírito Santo está na terra, habitando individualmente no crente, corporalmente na igreja, em todos os que creem, e influindo no mundo de uma forma geral, como um todo,
de modo a restringir a disseminação completa do mal. Quando o Espírito Santo for tirado da terra, ele que está impedindo hoje que o mal se manifeste e que o anticristo tenha o seu lugar também. Mas quando ele for tirado e com ele toda a igreja, aí o mal vai correr solto durante 7 anos até que Cristo venha para reinar nesse mundo. O Espírito Santo está na terra, na vida de cada cristão, isso aí eu não tenho dúvida, porque ele foi feito pelo Constantino, foi para a cristandade mesmo. Ele não está no povo do Messias. Esse Espírito Santo aí que vocês pregam não está no remanescente de Israel, nem no remanescente judeu e nem no remanescente gentil. Não está. Ele é apresentado na terra, no meio da cristandade, como a pessoa mais importante, aquele general que ninguém pode blasfemar contra ele. O cara é tão importante que é ele que vem arrebatar a igreja, aquele que ainda está aí cuidando de tudo, mas no final de todas as coisas, quando o Messias vier reinar, ele vai ser esquecido. Ele não vai reinar com o Messias nem com o Pai. Já pensou onde é que ele vai ficar? E não vem para a grande festa das bodas do Cordeiro uma personalidade tão importante como a terceira pessoa da Trindade e não vai estar no milênio? Está lá, meu amigo, pode ler Apocalipse capítulo 5 e verso 13. Quando começou o reino milenário do Messias, o Espírito Santo não foi convidado e não veio, mas eu estarei lá junto com o Messias e todo o remanescente estará lá junto com o Messias, porque nós somos o remanescente de Israel. Nós, os que não acreditamos na maldita trindade de Constantino.
do